Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos explicar um pouco como funciona o experimento de um pêndulo simples. Este vídeo está sendo gravado para a disciplina de Física Experimental 2, G7826, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O docente que ministra essa disciplina é João Cláudio Pereira e minha equipe, a equipe 2, é formada por Adriele Santos, Emerson Santos, eu, Leno Santiago e Tailana Rocha. Para explicar um pouco como funciona esse experimento, eu utilizei esta imagem que nós temos uma esfera de uma determinada massa que está presa a um fio de comprimento L inextensível e de massa desprezível, pregada em uma superfície fixa, de modo que ela possa oscilar sem que o fio toque em nenhuma parte dessa base, de modo que não altere assim a oscilação dessa esfera. O experimento se dá da seguinte forma: nós iremos pegar esta esfera e deslocar um ângulo θ para qualquer um dos lados, de modo que esse ângulo θ ele seja menor ou igual a 10. A ideia de ser menor ou igual a 10 é que ele fique de modo quase linear, para que a gente possa deixar ele de modo que fique com um movimento harmônico simples, em que ele tenha uma força restauradora e uma energia conservativa. Quando nós deslocamos essa esfera para uma das pontas e abandonamos ele vai fazer um movimento oscilatório, de modo que a energia potencial gravitacional que ele vai possuir nas pontas vai ser integralmente ou quase integralmente convertida em energia cinética, de modo que em qualquer uma das pontas, no caso demonstrada pelas bolinhas ou esferas, do modo que você quiser admitir, transparentes nessa figura, e abandonar nestas bolinhas transparentes, elas vão possuir uma energia gravitacional completa, digamos assim, e uma energia cinética nula. Já no centro, onde nós temos a esfera cinza, nós possuímos a energia gravitacional nula e a energia cinética máxima, já que ele chegou no ponto de repouso e ela adquiriu velocidade pela força restauradora. A força restauradora tentou puxar ela para o centro, transformou a energia potencial gravitacional em energia cinética. E este movimento vai continuar de modo que, em um experimento sem gravidade, ele nunca vai parar de oscilar. Já em um laboratório ou em algum experimento que possa se fazer em casa, com objetos de casa mesmo, a gente vai perceber que ele vai demorar muito para parar, já que o atrito da resistência do ar vai ser muito pequeno. Para a gente entender e saber quanto que funciona esse período, é só a gente colocar na fórmula em que o período é igual a 2π vezes a raiz do comprimento do fio sobre o valor da gravidade. Mas observe, o comprimento não é apenas do fio, e sim do fio que vem do ponto fixo de apoio até o centro de massa do objeto. Realizando esse experimento, nós podemos observar alguns pontos. Por exemplo, a gente pode reconhecer o MHS, que é o movimento harmônico simples. Que observe, quando a gente desloca um ângulo menor ou igual a 10 graus, nós podemos perceber que essa esfera ela apresenta um movimento quase linear. Daí que vem o movimento harmônico simples, que ele fica oscilando
e sempre indo de uma extremidade à outra, sempre passando pelo centro e sempre numa harmonia, ou seja, sempre no mesmo espaço de tempo. É possível também a gente perceber a relação entre o período, o comprimento e a massa dos objetos. Conforme nós alteramos o comprimento deste fio, nós podemos perceber que o período de oscilação também muda. E neste experimento a gente vai perceber também que, que a massa do objeto não interfere no período de oscilação. A gente pode perceber isso pela fórmula do período, em que em momento algum aparece a massa do objeto que está oscilando. Então, experimentalmente, a gente vai provar que a massa não interfere no período de oscilação. Nós iremos utilizar duas esferas de massas diferentes e ver que o período vai ser sempre um próximo do outro. E vai ser possível também determinar o valor experimental da gravidade. Mas por que experimental? Porque nós estamos utilizando materiais que vão sofrer resistência do ar, com isso vai alterar o período de oscilação e também erros associados aos objetos que nós utilizamos, como por exemplo o cronômetro do celular, e também o erro do observador, que vai ser a diferença entre o ponto que essa esfera vai chegar e o momento em que acionamos o cronômetro do celular. Bem, e para gravar esse experimento, nós iremos utilizar duas bolas de tamanhos iguais e massas diferentes, um fio inextensível, que neste caso eu utilizei o fio de costura, um clipe, que eu utilizei como suporte para que a linha não tivesse contato com nenhuma parte, para que não alterasse o período da oscilação, um transferidor, para que a gente visse o grau de deslocamento, que o ideal sempre é manter entre 0 e 10 graus, uma fita métrica para a gente calcular a distância do ponto de apoio até o centro de massa do objeto e um cronômetro digital, neste caso eu utilizei o do celular, para a gente calcular o período das 10 oscilações. E para calcular essas 10 oscilações, como eu falei, a gente vai deslocar 10 graus da posição inicial e abandonar o objeto para que ele fique oscilando e deste modo a gente calcule o período das 10 oscilações desse objeto. Como a gente vai encontrar o período das 10 oscilações? Se a gente dividir esse período por 10, nós iremos encontrar o período de uma oscilação, que é o que a gente precisa. Deste modo, a gente também vai encontrar o erro do período e o erro associado, que o período ele deveria sempre ter um valor igual. Mas como nós estamos trabalhando em um local que não é apropriado, ele pode apresentar erro tanto do objeto como um erro do observador. E neste caso, o erro do observador vai se dar pela diferença entre o disparo do cronômetro e o momento em que o objeto vai estar oscilando. Para a gente calcular, eu vou deslocar 10 graus para ambos os lados, qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado. Então, desloco 10 graus e vou marcar no cronômetro o que é que vai dar. E nesse caso, eu encontrei um período de 9 segundos e 18 centésimos, que é o período dessas 10 oscilações com esse objeto. No caso, o período de uma oscilação, a gente encontraria que seria 0,918 segundos da oscilação desse objeto. Neste caso aqui, nós utilizamos o comprimento de 20 centímetros, mas nós também iremos utilizar o comprimento com 40 centímetros, 60, 80, 100 e 120 centímetros. E também esse mesmo comprimento, só que com a outra bola que é de massa diferente dessa.